Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe e eu vou estar começando uma série de vídeos novos explicando as perguntas e as respostas do Livro dos Espíritos. Eu sei que existe muita gente, né, que não consegue entender o significado de algumas perguntas, né, de algumas respostas, né, por muitas vezes são um pouco complexa, né, esse entendimento. E a primeira vez que eu li esse livro, né, eu acabei ficando com muitas dúvidas também. Só que eu acho que como esse é um livro muito interessante, né, não só para quem é da área espírita, né, mas acho que para qualquer pessoa que busque uma evolução espiritual, porque ele acaba trazendo muitas questões importantes para a nossa evolução, né, e para o nosso conhecimento. Então resolvi fazer isso para poder ajudar, né, quem tiver mais dificuldade assim, com as interpretações das perguntas e das respostas. Só que o intuito aqui não é ler as perguntas e as respostas, né, porque eu acredito que isso já tenha muita gente fazendo na internet. Eu vou tentar trazer aqui de um formato texto, né, porque eu acho que fica muito mais dinâmico, né, para quem estiver ouvindo, né, não ter que ver eu lendo as perguntas e as respostas, né, porque isso eu acho que a gente pode fazer sozinho no nosso canto, né, e refletir a respeito daquilo depois. E hoje a gente vai começar com as perguntas de número 1 ao número 19, né, que faz parte do capítulo 1, né, de Deus. Deus e o infinito e provas da existência de Deus. Beleza, pessoal? Então, bora lá começar o vídeo de hoje. Então o livro começa, né, com uma das perguntas mais curiosas, né, e talvez difíceis de ser respondida, né, no meu ponto de vista. Ele pergunta: "Que é Deus?". Então a gente pode observar que Allan Kardec pergunta, né, "Que é Deus?", né, não "Quem é Deus?". E os espíritos eles responderam que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então isso significa que Deus é a fonte máxima da sabedoria e do conhecimento, né? Os espíritos eles descrevem Deus como o possuidor da mais alta inteligência, né, e que transcende completamente a nossa compreensão. E por ser a causa primária de todas as coisas, Deus acaba sendo a origem, né, e a causa fundamental de tudo que existe no mundo, né? Então, em outras palavras, né, Deus é responsável pela criação e pela sustentação do universo e de todas as leis que regem o universo. Então, Deus é o ponto de partida de tudo que existe. Em seguida, né, Allan Kardec ele acaba perguntando o que a gente deve entender por infinito. Então, os espíritos definem o infinito como sendo aquilo que não tem começo nem fim. Só que isso acaba sendo muito difícil da gente entender, né? Porque a gente está acostumado a compreender termos finitos, porque o que não tem começo nem fim acaba ficando ausente de limites temporais ou espaciais. Então, acaba sendo a ausência de limites e de fronteiras definitivas. E o infinito acaba estando associado ao conceito do desconhecido, né? É aquilo que não está tá além do nosso alcance de compreensão. Então, tudo que é desconhecido acaba sendo infinito. E Deus, né, apesar de ser um ser infinito, né, em tudo aquilo que ele fica além da nossa compreensão humana, né, e da nossa realidade finita. Mas eu falei que Deus é um ser infinito em tudo, né? Não falei que ele é infinito. Quando eu falo que Deus ele é infinito em tudo, eu estou querendo dizer que os seus atributos eles são infinitos, né? A sua bondade, a sua justiça, a sua sabedoria, porque Deus é o ser mais perfeito, né, em todos os aspectos. Quando a gente diz que Deus é o infinito, a gente confunde o atributo de Deus, né, com a essência de Deus, porque o infinito não é nenhuma entidade, né, ou uma realidade tangível. Quando a gente diz que Deus é infinito, a gente estaria reduzindo a natureza divina, né, porque Deus é muito mais do que a ideia de algo ilimitado. Porque a sua natureza ela vai além do que a gente consegue compreender. Aqui a palavra infinito, né, a gente acaba usando para a gente tentar expressar, né, a ideia de que Deus está além de qualquer limite, né, ou medida. Só que essa palavra por si só, ela acaba não mostrando toda a profundidade, né, a complexidade da natureza divina.
Porque Deus, ele acaba transcendendo toda a nossa compreensão e toda a nossa imaginação, né? Então, qualquer termo ou conceito que a gente usa para descrever Deus, né, a gente só vai conseguir chegar, né, em uma aproximação imperfeita, né? Só que a verdade é que o infinito faz parte da natureza de Deus. Só que ele não consegue definir Deus por completo, usando o termo infinito. Quando a gente atribui Deus ao infinito, é porque a gente acaba não compreendendo Deus, né, na sua totalidade. Quando a gente faz isso, a gente está definindo algo desconhecido por outra coisa desconhecida. Então, a gente só está dando um rótulo para aquilo que a gente não conhece. Isso acontece por causa das nossas limitações da nossa linguagem humana, né, e do entendimento que a gente tem, né, sobre os conceitos divinos. Mas já que a gente ainda não consegue compreender, né, que é Deus, será que a gente consegue encontrar uma prova da existência de Deus? E existe um axioma, né, que é aceito e utilizado pelas investigações científicas, né, que diz não há efeito sem causa. E essa foi a resposta que os espíritos deram para a gente. Então, um axioma, ele é um princípio básico, né, que é algo tão evidente que não precisa ser demonstrado, né? É uma evidência incontestável. E os espíritos dizem que por esse axioma a gente pode encontrar uma prova da existência de Deus, né? Se a gente aceitar que de todo efeito tem uma causa, isso faz a gente se questionar, né? Qual que é a causa de tudo, né, que não tem origem humana? Então, quando a ciência utiliza esse axioma, né, através da nossa razão, a gente acaba sendo direcionado a investigar a causa primária, né, a causa das coisas que não são produzidas pelos seres humanos, né? E a existência do universo, né, da vida e de todas as suas complexidades, a gente pode ver isso como um efeito, né, que requer uma causa inicial. Então, nada acontece por acaso, né? E por cada evento observado, né, no nosso universo, acaba existindo uma cadeia anterior de eventos, né, que fez com que aquilo existisse. Se a gente procurar, né, no universo, né, todo efeito que não foi obra do homem, né, a nossa razão ela vai responder que a causa é de que existe um Criador. Então, a gente não vai mais procurar Deus pela nossa fé, né, mas sim pela razão. E quando a gente aplica a razão, né, para buscar a causa primária de todas as coisas, né, que não são produzidas pelo homem, a gente chega em uma conclusão, né, que essa causa primária é Deus. Então, a existência e a grandeza de Deus podem ser reconhecidas, né, só daí a gente estar observando o mundo natural. Quando a gente contempla os céus estrelados, né, as maravilhas do mundo animal e a natureza do nosso mundo vegetal, a gente reconhece que existe uma inteligência por trás dessa criação, né? Por trás desses efeitos, né? O universo existe, logo tem uma causa, né? Quando a gente duvida da existência de Deus, a gente anula esse princípio de causalidade, né? Que é o princípio fundamental, né? De que todo efeito tem que ter uma causa. E a gente acaba negando a causa fundamental, né? Para a existência do universo. Então, a gente acaba negando que todo efeito tem que ter uma causa. Quando a gente faz isso, a gente acaba dando força para o nada, né? Dizendo que alguma coisa poderia estar surgindo do nada, poderia ter surgido do nada, né? Poderia surgir de coisa alguma. Isso acaba sendo irracional, né? Acreditar que o nada, que é a ausência completa de qualquer coisa, possa gerar alguma coisa, né? Como o universo e a vida, por exemplo. Então, a existência do universo e de tudo que existe nele acaba sendo a mais pura prova plausível e racional da existência de Deus. E a gente pode observar também, né, que muitas pessoas têm um senso inato, né, um senso intuitivo da presença, né, ou da realidade de Deus. Porque a crença em um Deus acaba sendo natural, né, e até mesmo universal entre os seres humanos, né? Muitas culturas ao longo da nossa história humana, né, acabou demonstrando uma inclinação inata para acreditar em alguma coisa transcendente, né? Algo superior, algo divino. E quando a gente se questiona, né, de onde vem esse sentimento instintivo, né, que tem tantas pessoas, né, que acabam tendo esse mesmo sentimento, né, só que a gente não pode falar que vem do nada, né, porque
a gente já viu que do nada não vai sair nada. E se a gente trouxer o princípio de causalidade de novo, né, não há efeito sem causa, a gente percebe que a existência de Deus é uma realidade que está enraizada na natureza humana. E esse sentimento coletivo, ele acaba sendo uma prova em que Deus existe. É uma outra prova. E essa intuição sobre a existência de Deus, né, não pode ser só uma construção cultural, né, uma consequência dos ensinamentos recebidos, né, ao longo da nossa vida. Porque até em grupos, né, que a gente considera, né, como selvagens, que não são influenciados por um ensinamento religioso, né, um ensinamento religioso formalizado, né, existe essa universalidade de sentimento. Se esse sentimento da existência de Deus tivesse só ligado à educação e à cultura, a gente não estaria encontrando nos seres, né, onde essas influências fossem mínimas. A convicção na existência de Deus, né, tem raízes mais profundas na nossa natureza humana, né, e não pode ser só explicada, né, pela influência social ou educacional. Mas será que seria possível, né, ao invés da gente acreditar na existência de um Deus criador, né, a própria característica, né, da matéria desse origem a tudo, né? Será que as propriedades inerentes da matéria, né, como a massa, a carga elétrica e o comportamento atômico, podem por si só serem a causa fundamental na formação de todas as coisas que existem? Né? E na questão 7, Allan Kardec levanta essa questão, né? Ele acaba desafiando, né, ideias de que a matéria possa ser uma causa primária das coisas. Só que se essas propriedades da matéria fossem a causa primária, a gente precisaria identificar a origem dessas propriedades, porque as propriedades íntimas da matéria, ela não consegue explicar por si só a formação primordial, né, das coisas do universo. Ela por si só não é suficiente para gerar estruturas, né, fenômenos complexos. Então, as propriedades da matéria têm que ser um efeito de alguma causa anterior, né, que deu origem a essas propriedades. E já na pergunta número 8, Allan Kardec ele questiona os espíritos, né, sobre as pessoas que acreditam que o universo tenha sido formado por um mero acaso, né, por uma combinação repentina, né, da matéria, sem nenhuma causa inteligente por detrás, né, sem a atribuição de uma inteligência. E os espíritos respondem que o acaso não é uma entidade inteligente, né, que seja capaz de criar ou organizar a complexidade das coisas, né, que a gente enxerga na natureza, né, e também no nosso universo inteiro, né, porque o acaso não é nada, né, a gente não pode considerar o acaso como sendo a causa primária e utilizar o acaso como uma explicação para a formação das coisas. Então, isso acaba sendo uma coisa ilógica, né? Porque o acaso não tem inteligência, ele não possui uma capacidade causal, né? Ou uma capacidade intencional. A formação dos sistemas, dos planetas, né? Das estrelas, da vida dos seres vivos, né? E da lei da física, ela acaba exigindo uma lei inteligente, né? Por trás desse processo todo. Né? A gente consegue observar que no nosso universo existe uma harmonia, né? Existe uma organização. E essa ordem e a complexidade do nosso universo acaba deixando claro, né, que existe um sinal de inteligência, né, que planejou, né, e que criou o universo. E se alguma coisa, né, fosse resultado de uma inteligência planejada e intencional, a gente não poderia atribuir essa coisa ao acaso. Né? A causa primária do universo tem que possuir uma inteligência superior, né, e suprema. Toda essa ordem, né, e harmonia que a gente observa e encontra na natureza, né, seria incapaz da gente explicar com os processos materiais ou acidentais. Porque exige uma explicação, né, que envolve uma inteligência consciente por trás de tudo isso. E por a causa primária possuir uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências, né, essa inteligência ela não se limita em conceber e nem criar, mas ela possui atributos que a eleva a qualquer outra inteligência existente. Então, ela tem que ser mais inteligente e mais superior a todas as inteligências humanas, ou qualquer inteligência até que a gente venha um dia a descobrir no nosso universo.
Os espíritos, né, na pergunta de número 9, responderam com um provérbio, né? Pela obra se conhece o autor. E isso faz a gente refletir, né, na profunda conexão que existe entre uma obra, né, uma criação, e o seu autor. Né? A grandiosidade, né, a complexidade e a beleza do universo, né, de como tudo funciona, né, com precisão, acaba revelando a inteligência, né, e o poder de um criador por trás de tudo isso. Só que o ser humano, né, como sendo seres orgulhosos, a gente acaba recusando a existência de algo superior a nós mesmos. Né? E isso acaba fechando a gente, né, para a possibilidade da gente poder estar aprendendo, né, de estar podendo crescer. E o nosso orgulho faz com que a gente negue a existência, né, de uma inteligência suprema que está presente no universo. Né? E a gente acaba se autodenominando, né, como espíritos fortes. Só que quando a gente faz isso, a gente só consegue demonstrar, né, a nossa limitação, né, e a nossa fragilidade, né, sendo isso uma manifestação, né, do nosso orgulho e da nossa arrogância. E a humildade, né, por outro lado, faz a gente reconhecer as nossas limitações, né, e a nossa pequenez, comparado com a grandiosidade, né, e a inteligência suprema. Nenhum ser humano consegue criar algo que a natureza produz. Né? E isso é mais uma prova de que a inteligência, né, que a gente denomina Deus, criador, natureza, princípio universal ou inteligência suprema, né, independente do nome que a gente queira utilizar, vai ser sempre superior à inteligência humana. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se eu deixei alguma dúvida, né? Ou se quiserem também acrescentar alguma coisa no que eu falei, né? Que eu acabei esquecendo de falar. Ou também me corrigir em alguma coisa que eu falei de forma errada, ou dar também alguma sugestão, né, de ideias, pode comentar aí embaixo do vídeo, né, ou também pode estar me mandando no direct do Instagram, né, que assim que der eu vou respondendo, né, sempre tento responder todo mundo, mas às vezes demora muito tempo para isso, beleza? Então agradeço a todos, né, que chegaram aqui até o final do vídeo e aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu, pessoal!